Nós estamos aí trazendo uma palavra referente à verdadeira identidade da igreja, uma igreja relevante, uma igreja que realmente venha a ser o canal de bênção para a vida de muitas pessoas que necessitam e que precisam receber da parte do Senhor essa revelação. E hoje nós estamos aí com uma temática que nós vamos estar tratando justamente sobre essa seguinte temática, tá? Definindo a igreja relevante no contexto ser e ter. Deus tem algo tremendo para o teu coração através desse momento aí. E nós vamos estar compartilhando no texto com vocês aqui no livro de Romanos, um texto bem conhecido, o livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o texto que o Senhor tem colocado no nosso coração para nós estarmos compartilhando com os nossos queridos e amados nesse momento de reflexão. Palavra é pão. Nós temos aí já compartilhado com vocês o nosso primeiro encontro, a qual nós estamos tratando a respeito da igreja relevante, né? Sendo uma igreja relevante. A nossa primeira parte nós tratamos de algumas colocações, algumas considerações muito importantes que realmente ela ilustra, né? Ela conceitua, ela mostra, ela orienta e nos conduz de maneiras que nós começamos a ter uma interpretação a respeito dessa igreja relevante que o Senhor tem projetado para que seja impresso na nossa vida essa identidade, esse caráter. E hoje nós vamos dar aqui uma continuação, uma sequência, tá? Nós vamos estar dando essa sequência e tratando justamente nessa temática, definindo a igreja relevante dentro desses dois contextos, ser e ter. Agora, definindo a igreja para opção de escolha, ser ou ter, olhe o que você vê dentro de um âmbito espiritual. Olha o que você vê. Quando você vai tratando a questão a respeito da igreja, olha o que você vê. Será impossível. Por quê? Porque não tem intelectual, não tem filósofo, não tem teólogo, não tem ninguém que possa definir por quê? Pois nós não somos. Essa é uma verdade que a gente vê dentro de um contexto interpretativo, essa visão. Nós fizemos muito bem no nosso encontro passado a respeito dessa realidade de nós sermos essa igreja, de nós nos identificarmos, que haja uma característica que realmente saia para fora essa identidade da igreja relevante. E quando a gente entra dentro dessa pauta, né, desse contexto, e nós começamos a buscar uma interpretação, nós observamos que, na verdade, nós não somos isso. E eu falo dentro de um sentido para uma abrangência geral de colocação, porque você já vai entender esse meu ponto, né? Antes que você diga, não, pastor, mas eu tenho lutado para ser essa igreja relevante, eu entendo, mas eu falo dentro de um ponto de interpretação para que a gente possa compreender. Porque quando a gente realmente, dentro desse contexto interpretativo, a gente vê, a gente define, ou a gente detecta que realmente a igreja não está exercendo, lógico, entre parênteses, a igreja não está exercendo esse papel, esse caráter, essa identidade, aí nós vemos a necessidade de lutar para ser e permanecer sendo essa igreja relevante. Será se essa não é a luta que nós estamos vivenciando? Será se realmente essa não é a batalha que nós estamos encontrando a cada momento e a cada instante na nossa vida? Sim. Essa é a batalha, essa é a guerra, essa é a luta. Né? Essa é a luta que nós estamos enfrentando a cada momento, a cada instante, a cada batalha. E dentro dessa visão, desse âmbito espiritual, nós encontramos justamente o quê? Esse contexto. Né? Esse contexto. Né? Olha aí, o missionário aí já dando um glória a Deus aí, glorificando ao Senhor, bênção de Deus. Então, essa é a visão, essa realmente é a visão que nós recebemos dentro dessa parte, dessa interpretação a respeito de nós permanecer. Há uma necessidade? Há.
há uma realidade que nós estamos enfrentando para ser essa igreja relevante, verdadeiramente está acontecendo. É uma realidade tremenda. E nós precisamos pontuar isto aqui. Agora, observe. Que fruto você esperar se tu não ser? Será se você pode entender a dimensão? Porque, de repente, um exemplo, eu vou com um pé de manga. Eu vou para o pé de manga e no pé de manga eu quero colher uvas. Há uma possibilidade disso? É lógico e evidente que não há essa possibilidade. Então, que fruto esperar se tu não ser? Não existe. E o que se vê não é fruto. E o que a gente vê não tem nada a ver com o evangelho. Hoje, na atualidade, isto é real. E sabe por quê? Porque não é. Porque a igreja verdadeiramente não está exercendo essa identidade. E aqui está estabelecido o quê? A crise de identidade da igreja. Aqui está estabelecido verdadeiramente a crise de identidade. Porque se realmente não há essa realidade espiritual, se não há essa grandeza, essa identificação, essa característica que verdadeiramente começa a corroborar com a verdade palpável a respeito da igreja relevante, como é que isso realmente vai existir na sua vida? Na verdade, quero dar um abraço aí para o nosso irmão Vladimir, que está entrando aí também no Instagram. Deus abençoe. Nós somos esta igreja relevante. E estamos aqui justamente para quê? Para poder pautar, para poder pontuar as verdades do reino espiritual, daquilo que o Senhor realmente está manifestando sobre a nossa vida, está trazendo ao nosso coração dentro desta visão, a visão do reino, a visão da glória de Deus, a visão realmente que vai nos pautar como uma igreja que é o diferencial, essa igreja que realmente, além de ser o diferencial, Deus está trazendo ao nosso coração essas verdades. Deus está trazendo ao nosso coração verdadeiramente, pontuando essa perspectiva sobrenatural para viver o que Ele realmente quer nas nossas vidas. Então, meus amados, quero mandar um grande abraço aí para todos os nossos queridos, amados. O irmão também, Ângelo, o Ângelo, Dani e Ângelo. Deus abençoe a vossa vida, em nome de Jesus. Nós somos essa igreja, a igreja relevante. Então, diante desta crise de identidade da igreja, o que a gente tem observado? Meus amados, tem muita capa, tem muito rosto, né, que está realmente coberto. Paulo, em certo texto bíblico, ele diz: nós com o rosto descoberto refletiremos a glória do Senhor, porque de glória em glória nós somos o quê? Transformados. Então, tem que tirar essa capa. Tem que haver verdadeiramente esse renovo espiritual, essa identificação, essa estabilidade de caráter, de personalidade, de identidade, se realmente nós somos essa igreja relevante. Tem muita moldura, né? Tem muita aparência, e aqui está estabelecido justamente essa crise de identidade, porque esta crise, ela é existencial. Mancida Rodrigues também está junto aí, Deus abençoe a sua vida. Essa crise existencial é evidente, por quê? Porque tem que haver com a nossa visão. Ela realmente existe, ela é visível diante daquilo que nós começamos a enxergar a realidade dessa igreja que nós estamos aqui compartilhando com vocês. Então, vamos avaliar primeiro a respeito do que é ser igreja. Nós precisamos ter essa avaliação, nós precisamos realmente ter dentro dessa visão, esse contexto de interpretação a respeito dessa visão do que realmente é o ser essa igreja relevante. Essa igreja relevante, né? Quero mandar um abraço também aqui para a nossa irmã Ruth Carvalho, a paz, Deus abençoe, né? A família Carvalho é ligadinho aí, dando glória misturado com aleluia. Bênção de Deus, né? Bênção de Deus. Então, vamos lá. Entendendo, definindo o que é ser igreja. Igreja, em primeiro lugar, dentro dessa interpretação, que começa a demonstrar esta crise de identidade existencial, nós vemos aqui que igreja, dentro desse conceito,
é o lugar aonde a gente vai. Isso é igreja. É o lugar aonde a gente vai. É o lugar onde realmente nós começamos a desenvolver o ministério. Isso, na realidade, para muitos significa ser a igreja, tá? Então, igreja é isso aí, é um ministério bem-sucedido, é quem consegue encher o templo, aí se chama, define-se a respeito de igreja, tá? Então, a gente usa toda a tecnologia, estrutura de mercado, de marketing, para poder encher a casa, e a gente gasta muito financeiramente. Fica bonito, pois na maioria das vezes a prioridade é investir na imagem. E às vezes nós investimos, custe o que custar, nós temos que investir, porque essa é a prioridade. E o povo vem, né? Há uma mobilização, há um desprendimento, um deslocamento das pessoas por conta daquilo que a gente muitas das vezes lança como propaganda, como entretenimento para poder buscar, chamar as pessoas, e o povo vem através dos nossos comerciais, né? Às vezes tem muitas pessoas que começam a dizer, traz fulano, traz beltrano, traz ciclano, porque aquele ali quebra tudo, se trouxer, quebra tudo. E vai aquele mistério. Eu me lembro de um dia, nós estávamos realizando era um grande evento, nós íamos realizar uma grande conferência missionária. E uma das reuniões entre os secretários, as pessoas responsáveis por aquele trabalho, e nós fazemos parte também da equipe, e aí estavam querendo trazer um pregador, fulano de tal, não, traz fulano porque aquele ali arrasta o povo. Não, traz Beltrano porque aquele ali arrasta o povo. Traz Cicrano porque aquele ali arrasta o povo, e tal, e tal. E aí chegaram e perguntaram assim, ô pastor Ricardo, o que você acha? Você conhece aí, você que conhece muitas pessoas aí, pregadores, então eu queria ver contigo assim, uma pessoa que realmente quebra tudo, que, olha, é forte. Aí eu olhei assim e disse, olha, na verdade, como é em relação ao nosso trabalho de conferência missionária, eu conheço realmente pessoas que, olha, o cabo quebra tudo mesmo, arrebenta, mas destrói. Aí só via gente dizendo, glória, aleluia. Mas eu também conheço pessoas que, dentro de um caráter de conscientização missionária, são pessoas realmente ideais para poder trazer uma palavra de conscientização. Agora, o que você quer? Lógico, né? Não, lógico, conscientização e tal, e tal. Então, o que a gente hoje está observando? Será se isso realmente é que faz parte da identidade, do DNA da igreja relevante? Meus queridos e amados, quando a gente observa isso aqui dentro dessa situação, desse exemplo mínimo que eu compartilhei com vocês aqui, a visão do reino nunca foi estabelecer este ponto de colocação como prioridade. Nunca. Mas sim que o nome de Jesus Cristo é que viesse a ser glorificado. Por quê? Porque é o nome dele que tem que ser glorificado. Então, o que a gente observa hoje, que o que identifica a igreja, são esses tipos de situação que nós estamos observando. A verdadeira igreja relevante, a igreja modelo, paradigma, realmente é aquela onde tem a marca de Cristo, onde realmente a sua prioridade é glorificar o nome de Cristo, independente de situação, independente de circunstância. Em segundo lugar, dentro dessa linha de interpretação, que nós estamos falando a respeito da crise existencial, que quer ofuscar o brilho da igreja relevante, o que é a igreja dentro desse sentido? A igreja é o lugar que a gente vai. Não é mais uma comunidade que a gente é. Infelizmente, isso tem se alastrado de uma maneira tão tremenda e a gente tem observado as pessoas não conseguem mais entender, discernir e ter um sentimento, um quebrantamento, a palavra certa, uma sensibilidade para poder compreender esta visão do reino sobre a sua vida. Um abraço para a nossa irmã Cristiane Oliveira, Guaíba, Rio Grande do Sul. Deus abençoe a sua vida. Nós somos esta igreja relevante, que luta pelos princípios da ética, da moral, da identidade, da pureza. E aqui, quando a gente entende e vê que hoje em dia a igreja é o lugar onde a gente vai e não é mais uma comunidade que a gente é, só que, na verdade, é simplesmente o oposto. É simplesmente o oposto. Por quê? Pois a igreja não precisa nem de templo
ela se desenvolve lá, ela se desenvolve aqui, ela se desenvolve em qualquer lugar, entre pobres, entre pessoas ricas, intelectuais, ignorantes, enfim. Se você pega o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, a Bíblia diz que o próprio Cristo, ele chega e ele começa a dizer: o Espírito do Senhor Deus Jeová está sobre mim e me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, curar o quebrantado do coração, apregoar a liberdade ao cativo, dar vista ao cego, pôr em liberdade oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus já deixa logo aqui essa extensão de prioridade do que é ser igreja. Ser igreja é justamente eu me disponibilizar para o exercício da tarefa pela qual nós somos comissionados por Deus e que precisamos fazer essa tarefa, desenvolver esse ministério, e isso com alegria. Isto é ser igreja. Isso é realmente ostentar na nossa vida essa impressão da igreja relevante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aí Paulo, para dar uma orientação dentro de um contexto abrangente, naquilo que nós estamos tratando, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Paulo está dizendo: não seja a presa deste mundo, não seja o alvo deste mundo, não seja o alvo da crise existencial que vemos se proliferar cada dia, como intuito de desconstruir a nossa identidade de ser o que? Essa igreja relevante. Então, nós precisamos começar a avaliar, a fazer algumas reciclagens, uma autoanálise, uma retrospectiva, como é que nós estamos encarando verdadeiramente essa visão. Quero mandar um abraço para o pastor Luiz, nossa irmã missionária Karine também. Deus abençoe, ali da cidade de Barra Velha, Santa Catarina. Deus abençoe a sua vida. Nós precisamos entender, né, pastor Luiz, essa visão de ser essa igreja relevante, nesse momento que nós estamos vivendo. Outra coisa, agora veja, a igreja é uma comunidade de comunhão perfeita. Isso aqui é tão forte, isso aqui é tão característico para cada um de nós, porque Jesus plantou a igreja para que o mundo, quando quisesse aprender o que verdadeiramente é conviver de uma forma saudável, é conviver através de relações humanas, sentimentos e atitudes dentro do contexto governamental de justiça. Quando realmente essa situação acontecesse, essas pessoas, essas organizações, esses grupos, essas entidades, esses órgãos, eles verdadeiramente viessem olhar para este povo que se chama Bíblia, que se chama igreja, que se chama protestante, que se chama crente cristão, e realmente eles viessem até nós para poder aprender verdadeiramente essa praticidade de estilo de vida, porque verdadeiramente foi assim que Jesus estabeleceu, e o projeto para a igreja, que é essa comunidade de comunhão perfeita, foi que foi estabelecido. Foi desta forma. Agora, infelizmente, muitas situações está sendo o inverso disso. Você vê passar pessoas falando mal da igreja, situações devido verdadeiramente ao mau comportamento de certas pessoas que querem levantar a bandeira da igreja relevante, mas não são, não passam de verdadeiros lobos vestidos com capa de ovelha. E o Senhor está tratando com essa classe de pessoas. A igreja, hoje, não tem nada a ver com isso. Vemos aqui, lógico, eu sempre, quando eu trato dessa questão, e nós vamos pontuando de um âmbito direcional a respeito da visão, né? Eu sempre costumo falar aqui, quero mandar também um abraço aqui para nossa irmã Joelma Costa, Deus abençoe, Blumenau, Santa Catarina, aleluia. Eu quero pautar aqui, toda vez que a gente trata dessa questão, tá? Não vamos generalizar. Nós sabemos que tem realmente pessoas de Deus, pessoas abençoadas, pessoas que realmente têm essa identidade de uma igreja relevante, tá? Nós compreendemos muito bem, entendemos muito bem a respeito dessa situação sobre a vida destas pessoas, tá? Então, nós vamos colocar um parênteses aqui nessa expressão referente à igreja,
e sublinhar a maioria das igrejas, pois a crise é uma crise de identidade. Essa é uma verdade no âmbito espiritual. Agora, para que realmente a gente venha definir a igreja relevante no contexto ser e ter, olha só a questão da bênção. Vamos pontuar, vamos conversar mais um pouco, né? Eu sempre costumo falar que esses nossos momentos, nossos encontros aqui, é uma conversa, nós estamos compartilhando o diálogo de uma reflexão da palavra de Deus de uma forma bem descontraída, bem, né, bem direcional, né, em comunhão, ok? Por exemplo, vamos olhar aqui a questão da bênção e vamos destacar, dentro desse contexto aí que nós estamos falando da igreja relevante, ser e ter, nós vamos destacar essas duas expressões, ser e ter. Não se fala mais em ser bênção. Você já prestou atenção nisso? A pessoa quer ter a bênção. Não se fala mais em ser, mas se fala muito em ter a bênção. Deus tem uma bênção para você, né? Deus tem isso, Deus tal. Agora, eu pergunto para você, diante dessa realidade que nós estamos vivenciando hoje, cadê essa pandemia, desse isolamento social, o que a gente tem observado em muitos outros lugares aí, é que as campanhas cessaram. As campanhas pararam. Você parou, acabou. E cadê o crente? Cadê o vaso? Cadê o profeta? Pararam também? Foram para a caverna? Estão enclausurados? Estão aproveitando esse momento? Porque, infelizmente, por incrível que possa parecer, há pessoas que estão aproveitando esse momento, dessa determinação, estão alegando como questão de consciência própria, dentro da sua própria vida, para poder manifestar uma insatisfação alegórica no realizar a obra de Deus e verdadeiramente manter esse perfil de igreja relevante. Deus está olhando, vendo, contemplando todas essas coisas. Nós precisamos realmente buscar de Deus essa visão para viver ou vivenciar esse novo de Deus, essa realidade espiritual que Deus tem para a nossa vida. Agora, o que nota-se, na verdade, é que estamos no meio de uma grande multidão, mas não me interessa quem está ao meu lado. Eu estou na luta, estou cheio de problema, não tem nada, ninguém tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com as coisas das outras pessoas, e tem muita gente que pensa desta forma. E cada um que se vire. Essa é a realidade de muitos que já estão se afogando nessa crise existencial que a igreja está enfrentando. Então, o que é que nós observamos aqui? As pessoas só querem assim, eu quero receber a minha bênção, e quando eu tomo posse da minha bênção, a bênção termina em mim. Nós somos o fim da bênção. Mas é isso que a palavra de Deus nos orienta? É isso que a palavra de Deus está a nos conduzir de um ensinamento, de um direcionamento, de um alinhamento naquilo que a promessa de Deus estabelece para a igreja relevante? Claro que não. É lógico que não. É evidente que não. Veja só, nós não somos o fim da bênção. Quem age assim são pessoas que dizem ter fé, mas essa sua fé é uma fé humanista, sabe? Aquela fé, como diz a minha esposa, sabe? Essa fé humanista cujo único beneficiário nada mais é do que a fé dele mesmo. Então, o beneficiário para essa fé humanista é ele mesmo. E tem pessoas que estão vivendo assim, convivendo desta forma, convivendo desta natureza, pensando só em si, olhando só para si. E onde que está o texto a qual a orientação, a ordem do Senhor, as prioridades do reino para podermos levar a palavra aos pobres, curar o quebrantado do coração, apregoar a liberdade ao cativo, dar vista ao cego, pôr em liberdade ao oprimido e anunciar o ano aceitável do Senhor? Onde é que está essa sensibilidade para entender esse chamado? A igreja relevante, ela tem uma flexibilidade dentro da sua alma e entende, ela é movida por esse prisma da palavra, essa ação da palavra, esse poder da palavra. Então, nós precisamos averiguar com bastante atenção essa questão, pois à medida que se parte para a ênfase do ter, perde-se a realidade do ser. E sabe por quê?
Porque a fé cristã é uma fé baseada totalmente no ser. Então, nós não podemos nos distanciar. Nós temos que realmente estar firmes, enraizados nessa promessa, enraizados nessa convicção a respeito da nossa identidade como cristão e como igreja relevante. Interessante que o livro em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 40, e não se preocupe que eu não vou fazer a leitura dele até o versículo 40, tem uma afirmativa sobre a fé. Quando você observa do versículo 1 ao versículo de número 35 de Hebreus 11, se fala daqueles que foram ser e tiveram ter, possuir, conquistar. E aqui a palavra falando, por exemplo, Abraão. E aí ele vai falando que Abraão foi e Abraão teve. Ele era, né? Porque ele tinha, porque ele era. Ele tinha um ser. E ele possuiu, ele conquistou. Né? Havia um ser e esse ser recebeu a adição do ter. Coisas ou de alcançar coisas. E a palavra de Deus diz que Abraão era abençoado e se tornou pai, próspero, rico, e tudo isso brotou dele porque ele era ser. É que as pessoas hoje querem conquistar. Eu não entendo uma situação dessa. A pessoa quer dar moral, a pessoa quer cobrar das pessoas, mas na verdade ela não é, porque não ser. Essa igreja relevante pontua uma deficiência, uma fraqueza, uma instabilidade, uma insegurança, projeta certas características sobre essas pessoas que são verdadeiros vivos mortos, são verdadeiros hospedeiros de um caráter doentio. Por quê? Porque, na verdade, eles não são. Irmãos, ou nós somos ou não somos coisa nenhuma. Igreja relevante, ela não é moldada por dois tipos de pensamento e uma dicotomia que estabelece um caráter na sua vida, uma identidade, a qual pode ser flexível, ou para um lado de cá, ou para o outro lado de lá. Não. A igreja relevante, ela é pautada em uma firmeza inabalável, uma firmeza que realmente estabelece um princípio de renúncia, de entrega, de plenitude, de comprometimento, de santidade, de estabilidade, de equilíbrio, de maturidade para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ô, glória. Quentou até que o mistério aqui. Aleluia. É essa a verdade. É essa a realidade que a igreja ela tem que entender dentro dessa visão a respeito, definindo a igreja relevante no contexto ser e ter. E aqui, vamos continuar aqui. Tá? Vamos continuar aqui dentro dessa linha de interpretação. No entanto, já que nós tratamos daquela expressão dentro desse sentido, que vai gerar uma ação de advertência, né, de inflexibilidade, agora, do versículo 35 em diante, do texto que eu mencionei para vocês aqui de Hebreus 11, né, do 35, do 1 ao 35, fala a respeito dessas questões que eu mencionei. Do versículo 35 adiante, fala daqueles que foram e não tiveram, apenas são. E a gente pode destacar aqui, eram aqueles que tiveram de arcar com as consequências do ser, apesar de tudo. E muitas das vezes a consequência do ser, muitas das vezes nós perdemos, muitas das vezes nós choramos, nós sofremos, nós pagamos um preço tão caro, pagamos um preço tão tremendo, simplesmente por nos sujeitar a receber verdadeiramente na nossa vida, tá, essa identidade. E as consequências de ser, às vezes machuca. Às vezes machuca. Alguns deles não tiveram nada. Eram, todavia, aqueles dos quais o mundo não era digno. Esse é que era. E são a dramática manifestação da graça de Deus na própria história. Deus tem esse projeto para a sua vida. Deus tem esse projeto para a tua casa, para a tua família.
independente da realidade, independente da situação, independente das circunstâncias pela qual muitas das vezes nós estamos vivendo, nós estamos sofrendo, estamos pagando um preço. Eu quero dizer para você nesta noite, mantenha firme a tua identidade de igreja relevante. Não desanima por nada. Agora, vemos que desde o princípio, ao longo da história, a igreja, ela vem lutando com a intenção de trocar o ser pelo ter. Essa é uma verdade. Se você começa a pegar a biografia e vai tecendo há muito tempo, você vai só observar que realmente há situações que estão gerando bastante conflitos, tá? Mas vamos lá. Então, olha só. Conflito com esses dois lados da moeda. Não digo que nós não possamos ter, né? Isso é uma incoerência da minha parte se eu chegar a comentar a respeito dessa colocação, ok? Mas, ao contrário, o próprio texto de Hebreus mostra que é possível e é bom ser e é bom também ter. Oh, glória! Ser e ter. No entanto, quando a busca do ter é o alvo da vida, o ser, ele começa a desvanecer. O ser, ele começa a perder toda aquela grandeza, né? Toda aquela preciosidade. Essa é uma verdade, né? Quero deixar um abraço para a irmã Janine Zimmermann. Pai do Senhor, benção. Nós somos essa igreja relevante. E precisamos preservar essa identidade da nossa vida, meus irmãos. Precisamos preservar. Então, o ter só é sadio na nossa vida quando é consequencial. Então, quando a gente começa a ter uma linha de entendimento, de visão de interpretação dentro desse momento, que o ter na nossa vida só é sadio, só é benéfico, valioso, precioso para a nossa vida, quando ele é consequencial, quando Deus quiser que o ser traga consigo, tá? Traga consigo a decorrência do ter. Por exemplo, nós observamos aí muitas situações, né? Por que Deus abençoou materialmente fulano? Por quê? Porque ele era fiel. Por que Deus abençoou aquela pessoa de maneira copiosamente? Porque aquela pessoa foi honesta, aquela pessoa foi fiel, aquela pessoa foi comprometida. Entendeu? Então, o que nós entendemos aqui? Nós observamos que foi uma situação que se ocasionou a partir de um posicionamento, a partir de um momento, a partir de uma atitude, de uma postura. Ela começou a ser abençoada, a ter, a conquistar. Por quê? Porque ela é. É por isso que muitas pessoas às vezes não entendem e querem julgar a sua vida, querem procurar situações que venham comprometer a forma e a maneira que Deus está te abençoando e você está recebendo as coisas. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se você continuar perseverando e mantendo essa sua identidade de igreja relevante, pode ter certeza. Você dentro de uma visão é o ser, e em nome de Jesus você também vai ter, porque a promessa de Deus e as bênçãos de Deus te alcançarão ao longo dessa trajetória, deste percurso. Temos que entender essa visão. Outra coisa, definindo a igreja relevante no contexto do ser e ter, estamos fazendo aqui um paralelo dentro de uma visão de interpretação. E nós observamos, olha só, bênção não é para ter. Bênção é para ser bênção. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que ele compartilhou de um testemunho a respeito de um padeiro. Achei muito interessante. Ele falou assim, que quando alguém vai para a padaria, a pessoa espera normalmente o quê? O pão, né? O bread, né? Quando nós vamos na padaria, nós queremos o pão. Essa é uma verdade, né? Nós não vamos ali para poder encontrar o padeiro. Nós vamos atrás do pão. E o que nós entendemos aqui? Então, o que é produzido para os outros. Então, essa é a essência, é a chave. Tá? Então, quando nós entendemos que a bênção não é para ter, é para ser, então nós observamos dentro desse contexto que o padeiro, ele preparou o pão. Mas aquilo que ele prepara é para compartilhar. Então, o que eu vejo aqui é o que é produzido para os outros. O abençoado produz a bênção.
Ele abençoa. Então, abençoado não é o que ajunta. Abençoado não é aquele que tem. Abençoado, na verdade, dentro de uma íntegra interpretativa, é aquele que compartilha. O que adianta eu ter só para é meu, e não compartilhar? O que adianta? Ter, não. Nós precisamos ser a igreja relevante. A igreja relevante, ela compartilha. A igreja relevante, ela é solidária. A igreja relevante é movida por um sentimento de filantropia. A igreja relevante, verdadeiramente, ela abre a mão, ela abre o coração. Não há tramela, não há cadeado, não há corrente, não há chave, não há segredo, não há códigos, não. A igreja relevante, ela compartilha a bênção de Deus. E eu e você, nós somos essa igreja relevante. Nós precisamos entender essa visão dentro do mundo espiritual para poder compreender a respeito desta ação que Deus realmente está trazendo ao nosso coração. Entenda esse chamado. Entenda essa visão para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Então, quando eu entendo aqui, né, no posicionamento do entendimento do ser, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma crise de identidade, e essa crise de identidade nós estamos sempre batendo na tecla que é existencial. E o mundo vem projetando isso. Por essa razão, Paulo orienta para que nós não venhamos nos conformar com este mundo. Esse é o nosso texto base, esse é o nosso texto alicerce, esse é o nosso texto de interpretação desses nossos encontros que nós estamos falando sobre sendo uma igreja relevante, ok? Então vamos lá. Então a realidade que vem confrontando a genuína fé, ela tenta desequilibrar esse conceito da nossa confiança em Deus. E o perigo é que se baixarmos a guarda, nós também entraremos em crise. Por exemplo, vamos falar sobre o serviço. Quando a igreja fala de serviço, ela fala de gerar vitória na vida do povo, né? É o que a gente vem comentando e frisando de uma forma bem pontual a respeito das campanhas, né? Das campanhas. A gente só está preparando o povo para vencer. E, na verdade, ninguém vence sempre. Essa é uma verdade. Deixa um abraço para a irmã Cristiane Oliveira. Toma posse da bênção aí. Seja extensiva essa palavra de bênção, de vitória para a tua casa, para a tua família. Que nós possamos realmente vivenciar, meus irmãos, essa realidade dessa promessa de forma palpável. Que não seja algo abstrato para a nossa vida. A igreja relevante, ela está marchando. E ela é triunfante. Por maior que sejam os problemas, as guerras, lutas, por maior que sejam ataques do inimigo para poder desconstruir essa identidade sobre a tua vida, permanece firme. Permanece confiante no Senhor. E leve com seriedade. O escritor falou, como escaparemos nós se nós negligenciarmos isso? Leve com seriedade essa revelação. E aqui nós observamos, por exemplo, a gente, olha só, alguns textos de interpretação para a gente ter base nesse contexto a respeito do serviço. A gente ora, tem gente que é curada e tem gente que morre. A gente ora muitas das vezes para passar num concurso público, tem pessoas que passam, tem pessoas que não passam, que são reprovados. E assim vai. Até coloquei aqui para mim não me esquecer, para pontuar isso aqui, para deixar bem claro, que nós não estamos aqui falando em determinação ou profetizar derrota para a vida das pessoas. Não, entenda. A realidade do curso da vida é desta maneira. E o nosso viver espiritual não pode ser comprometido com esse tipo de realidade. Não. É isso, e assim a gente tem que entender essa visão. Tá? Então, recapitulando, isso é assim, a gente não ganha sempre. O papel da igreja não é ensinar o povo a vencer somente, mas também ensinar o povo a perder com dignidade, a entender esse momento. Faz parte do curso da vida. E o povo tem que entender essa visão, por quê? Porque realmente o cristão, ele é o diferencial nesse momento quando se ocorre perca sobre a sua própria vida. Né? Não tem um hino que diz assim, se Deus fizer, ele é Deus? E se ele não fizer? Ele continua sendo Deus. Se a vitória realmente vier para a sua vida,
Se a bênção vier realmente para a sua vida. Você não é uma igreja relevante? Vamos dizer numa linguagem bem popular mesmo assim. Você não é um crente, né? Você não é um vaso. E se a bênção não vier para a sua vida? Você continua sendo esse crente? Você continua sendo essa igreja? Você continua sendo esse vaso? O próprio apóstolo São Paulo falou que nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Então, já eu entendo. O salmista, interessante que o salmista ele fala no Salmo 23, guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça. E as veredas, elas são cercadas de justiça. E, na verdade, quando nós andamos por essas veredas, na vereda, eu perco. E nas veredas, eu também ganho. Se eu ganho, eu não me ensoberbeço. E se eu perco, eu não me mediocrizo. Eu não fico vivendo, eu não viro aquele pobre coitadinho. Eu perdi. Não. Nós verdadeiramente vivenciamos uma vida de entendimento porque somos a igreja relevante. Sabemos que Deus está no controle, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. E a circunstância desse curso da vida que quer interferir, trazendo essas situações. Outro dia eu falei para alguém aqui, meus amados, o sol vem para quem é justo e para quem é injusto, assim como a chuva, assim como os ventos. Vem luta para a sua vida, vem. Um abraço para a irmã Elizabeth Amaral, Deus abençoe a sua vida. Vem situações para a nossa vida, vem. Vem barreiras, vem desafio, vem dificuldades, vem. Paulo, ele aprende em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4, esse que eu vou ter que ler. 2 Coríntios 6, do 4 ao 10, é rapidinho. Ele diz, antes como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejum. Eu estou crendo que você está dando glória aí do outro lado. Aleluia. Nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e também à esquerda, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como entristecidos, mas sempre alegre, como pobre, mas enriquecendo a muito, como nada tendo, mas possuindo tudo. Essa visão, a igreja relevante, verdadeiramente, ela pontua, ela marcha, ela trilha realmente dentro dessa linha de interpretação dessa visão do mundo espiritual. E aqui é esse texto, essa ação da palavra, não importa a situação, se eu estou ganhando ou perdendo, bendito seja o nome do Senhor. Agora, é difícil? É difícil. É desafiador? É complicado essa visão? É muito difícil. Pois o ser sempre foi desafiado para a vida de quem mantém o conflito entre o ser e o ter. Sempre foi desafiador esses dois posicionamentos, essas duas atitudes, essas duas ações, sempre foi desafiador. Por maior que seja o desafio, que queira nos posicionar, alegando que as pecas na vida são consequência de não ter, encobrindo a veracidade e o absolutismo do ser, continue acreditando. Continue confiando. Continue aguardando no Senhor. Já estamos chegando no nosso finalzinho aqui do nosso encontro. Né? Mas olha só, alguns textos, eu até fiz aqui uma anotaçãozinha a respeito para que você possa entender essa visão dentro desse âmbito. Por exemplo, alguns ganhos através da perca. Perda dos bens terrenos garante espirituais. Mateus 19, 21. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Um paradoxo espiritual. Marcos 8,35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim do evangelho, esse a salvará. A vida surge da morte. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. João capítulo 12, versículo 24.
Paulo deixou tudo e ganhou o grande prêmio. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8, Paulo diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Eita glória! Maravilha, né? Que palavra! São esses ganhos através de percas. E quando eu começo a ensinar, a mostrar e a pontuar essa característica da igreja relevante, irmãos, nada vai interferir esse percurso da nossa trajetória. Ou você ganhando da glória, e se não ganhou da glória do mesmo jeito, né? Eu sempre digo, glória misturado com aleluia. Essa é a visão do mundo espiritual. As pessoas confundem a pessoa de Deus. E para eles, o que é Deus para eles, né? Deus para eles, e para muitas pessoas, é um super poderoso, é um grandão, que tem que fazer tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele almeja, que ele deseja. Na verdade, não é assim. Deus é grande, poderoso, é o super poderoso que me prepara para viver tudo o que ele quer, inclusive quando o que ele quer não é o que eu quero. Então, devemos entender que Deus não é servo, mas nós somos servos. E somos nós que temos que ler na cartilha de Deus. Somos nós que temos que entender o princípio de Deus. Tem muita gente querendo ensinar a Deus. Pelo amor de Deus, toma um posicionamento, te coloca no teu lugar. É o Senhor que vai na frente, é o Senhor que realmente vai trazendo esta visão para as nossas vidas, né? Deixa um abraço também para nossa irmã Érica. Deus abençoe poderosamente sua vida. Nós precisamos nos envolver, meus irmãos, com essa visão do reino para entender esse princípio da igreja relevante para a nossa vida, nesse momento de crise que a igreja está enfrentando. Então, logo, a razão da nossa vida é fazer com que quando Deus olhe para nós, não se entristeça, mas que quando Deus olhe para mim e para você, ele venha se alegrar, ele venha estar feliz com a nossa vida. Que realmente nós possamos viver essa identidade da igreja relevante nesse momento. Agora, para que isso venha acontecer, eu tenho que estar realmente firme nessas promessas, amando a Cristo sobre todas as coisas, apaixonado pelo Senhor, vivendo realmente essa perspectiva de tal forma que nada neste mundo seja capaz de realmente interferir e desconstruir a promessa de Deus sobre a nossa vida. Essa é a visão. A igreja relevante. E dentro dessa nossa temática que nós estamos tratando sobre essa igreja relevante, a respeito dessa ação, chega um abraço também para a irmã Evelyn de Blumenau. Deus abençoe sua vida. Tome posse dessa palavra. Nós somos essa igreja relevante, uma igreja que realmente vive o amor de Deus, a presença de Deus. E definindo essa igreja relevante dentro desse contexto, ser e ter, gera desafios, porque há uma crise existencial, mas o Senhor nos garante esta vitória. Deus, para muitas pessoas, né, é alguém que as pessoas procuram como simplesmente supermercado para poder suprir as necessidades da sua despensa vazia. Não é isso. Nós não podemos encarar, nós não podemos realmente pontuar e ter esse entendimento a respeito da pessoa de Deus. Ele é muito mais do que isso. É muito mais do que um remédio para uma vida totalmente desgastada. É muito mais do que um paliativo. Ele é o Senhor que está no controle, que comanda e que conduz a nossa vida. Ele é o nosso amado Deus. Você lembra? Então, quando a gente vê a respeito dessa crise de identidade, porque tem muita gente que não sabe mais nem quem é. Lembra lá de Jacó? Jacó, quando Deus pergunta, qual é o teu nome? Meu nome é Jacó, mas eu falei para meu pai que era Isaú, sei lá, nem sei mais quem eu sou, né? Tem pessoas que estão assim, né? É lógico que lá no texto, a Bíblia diz que ele entendeu e falou, meu nome é Jacó. Mas trazendo aqui por uma aplicação pessoal, uma analogia, uma comparação, ok? Bem mais entendido e direcional, uma comparação. Tem pessoas que estão assim, como é que é teu nome? Jacó, não, mas outro dia eu falei que era Isaú, que é Jacó, nem sei mais que eu sou, na verdade nem sei mais que sou crente, essa é a verdade, nem sei mais se eu sou crente, nem sei mais se eu sou igreja, essa é uma realidade.
E nós precisamos entender realmente dentro desta visão sobre a respeito dessa crise de identidade. Diante da crise, se confunde o produto. Nós já estamos encerrando. Diante da crise, se confunde o produto, porquanto os frutos, quando analisados, não tem nada a ver com a árvore. Olha que coisa terrível. Não tem nada a ver com a árvore. Então, se o fruto não condiz com a árvore, então o problema está na árvore. Na árvore. Por quê? Pois a laranjeira nunca vai dar uva. Não tem como. Não tem como dar uva. E se deu uva, está tudo errado. Está tudo errado. E se vemos frutos que não condiz com a igreja, então não é igreja. Pare de tentar buscar refúgio, subterfúgio, camuflagem, situações. Não é igreja. Temos que entender essa visão. Temos que realmente parar de estar tentando passar, ilustrar aqui. Não, irmãos, a igreja ela tem que viver esse momento, é o momento da igreja, é o nosso momento, vamos para cima, como diz o meu amigo pastor Alex Antunes, vamos para cima mesmo, porque essa é a chamada e nós precisamos exercer as nossas responsabilidades conforme Deus estabeleceu para que nós possamos agir desta forma. Isso é o papel da igreja relevante. Então, é tempo de pregar, nem que tudo está perdido. Vamos pregar. Senão, nós entendemos dentro dessa visão que se alguma coisa está perdida, se não para algum propósito de Deus, então deixa Deus agir, deixa Deus está no controle, Deus está no controle, tá bom? Então, é tempo de pregar que nem tudo está perdido, senão para algum propósito de Deus, e isto é inquestionável. A igreja não precisa de televisão, a igreja não precisa de rádio, WhatsApp, tecnologia, não precisa de televisão, de conexões ultra, giga, mega fly para poder fazer isso, aquilo. Não precisa disso, irmão. O que realmente nós precisamos, temos que entender a respeito dessa visão, porque fulano tal, foi dessa forma. Não, irmão, nós não precisamos. Não precisamos que fulano tem que ser crente para poder dar vitória, resguardar o direito da igreja. Quem resguarda o direito da igreja é Cristo. É Cristo que resguarda o direito da igreja. O que verdadeiramente nós precisamos é de homens e de mulheres espirituais que sejam movidos pela palavra e que aprendam a ser seres humanos. É isso que nós precisamos. Pois a maior dificuldade é ser humano, como as escrituras ensinam. Amar o próximo como a ti mesmo. Agora uma pergunta. E se a pessoa não se ama a si mesmo? Aí está a crise de identidade. Aí é problema. Mas nós vamos dar a nossa continuação na próxima terça-feira no nosso Word Bread, Palavra é Pão, falando ainda sobre sendo uma igreja relevante.